Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa aula sobre Grécia Antiga para os alunos do sexto ano. Vamos entender um pouquinho sobre a Grécia, como é que ela se formou, quais foram as contribuições, da Grécia para o nosso cotidiano e como muita da cultura grega ainda reflete no nosso dia a dia. Então, primeiro, para a gente entender o que era essa Grécia Antiga, é preciso que a gente saiba onde ela se localiza, certo? Eu vou colocar aqui o mapa para vocês verem. A Grécia ela se localiza na Europa, mais precisamente na Península Balcânica, e ela vai ser banhada aí pelos mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. A gente pode observar no mapa aí que ela vai ser constituída por diversas ilhas, ilhotas, ilhéus, pequenas ilhas que ficam aí pelo mar Egeu principalmente, certo? Tem uma área peninsular. O que é uma península? É toda essa extensão que vocês estão vendo aí, que ela é ligada em três partes ali aos mares, né? E também ligada ao continente. Então ela não chega a ser uma ilha, porque ela não é cercada totalmente de água, mas ela é uma península. Então ela tem uma pontinha ali de continente e vem ali cercada de água por três lados. E essa parte toda continental, certo? Atualmente o território da Grécia, ao que foi a Grécia Antiga, ele corresponde aos atuais países da Turquia, certo? Parte de onde hoje é o território da Grécia e também da Itália, certo? A formação populacional da Grécia ela vai começar mais ou menos por volta ali de 2000 anos antes de Cristo, com algumas civilizações que vão ser consideradas pré-gregas, ou seja, que existiam antes dos gregos clássicos, né? A civilização é a civilização minoica e a outra é a civilização micênica, certo? Essa civilização micênica ela vai ser composta pelos aqueus, pelos eólios e pelos jônios, que eram os três povos que formaram aquela civilização, certo? Essa civilização cretense, que foi a primeira que eu falei, ela vai se estabelecer numa ilha que fica no meio do mar Mediterrâneo, talvez a maior ilha do meio do mar Mediterrâneo, que é a ilha de Creta, por isso também chamada de civilização cretense, certo? Ela era uma monarquia, ou seja, era governada por um rei. E toda a vida daquela comunidade girava em torno de grandiosos palácios, riquíssimos palácios, né? Que estão ali presentes até hoje. Então, quem for visitar Creta, possivelmente vai conhecer um desses antigos palácios, né? Ou que restou deles. Não se sabe até hoje, infelizmente, os reais motivos do desaparecimento dessa população, né? Então, existem apenas algumas especulações. Algumas pessoas dizem que houve um grande terremoto e acabou com o território, acabou com a civilização cretense, né, ou minoica. Outros dizem que eles foram invadidos por diversos povos ali, mas não se sabe ao certo como isso aconteceu, certo? Eles também são chamados pré-gregos, como eu disse, porque eles viviam lá antes dos gregos clássicos. Já a civilização micênica tem esse nome porque o centro da civilização era a cidade de Micenas, que era uma cidade onde se centrava toda a organização política, social e econômica de lá. Esse período em que a gente discute os povos pré-gregos, ela é chamada de período, esse período é chamado de período pré-homérico. Então, esse período ele vai ser considerado e chamado pré-homérico por conta de um cara chamado Homero, mas daqui a pouco eu falo sobre ele, tá certo? A civilização micênica, ela acabou se desfazendo com a invasão dos dórios. Os dórios eram um povo que vinha do norte da Europa, ali bem acima da região continental da Grécia, e fez com que os gregos se dispersassem por diversas áreas. Ou seja, a partir do momento que os dórios invadiram o território da Grécia, os gregos tinham duas opções: ou continuar lá e se submeter àquilo que os dórios queriam para a vida deles, ou migrarem para outras áreas. E aí muita gente migrou para outras áreas, outras regiões. A esse fenômeno, de migração, a gente chama de diáspora, que é justamente a dispersão do povo grego. Como eu falei, esse período é chamado de pré-homérico.
Por quê? O termo homérico, ele vai dizer respeito a esse cara chamado Homero. Homero, ele foi um poeta que teria escrito 2 poemas muito famosos da cultura grega clássica, né, que ficaram famosos ali da cultura grega, que é a Ilíada e a Odisseia. Ambos, né, contam episódios famosos da chamada Guerra de Troia. Eu vou colocar aí uma imagem, né, dessa guerra que eu acho que todo mundo já deve conhecer, já ouviu falar. Então a Guerra de Troia é famosa, é um famoso conflito que teria acontecido e que o poeta Homero ele vem relatar. Então toda essa cena aí do cavalo todo mundo já deve ter visto em algum lugar, e tem várias séries, filmes que contam essa história. Acredito que vocês já ouviram falar sobre a história da Guerra de Troia. É mais ou menos assim. Houve um grande concurso de beleza e todas as deusas foram participar. A deusa do amor, Afrodite, decidiu então burlar ali o concurso e pediu para Paris, né, que ela conseguisse vencer. Em troca, ela daria o amor da mulher mais bonita do mundo. Só que a mulher mais bonita do mundo era Helena de Troia e ela era casada. Então Paris decide sequestrar Helena porque estava apaixonado por ela e aí tem todo o início dessa guerra. A Odisseia conta a volta de um grande herói ali da Guerra de Troia, Ulisses, para sua casa. Então é mais ou menos assim, são mais ou menos essas histórias ali que contam sobre esses episódios nos livros de Homero. Bem, o período homérico vai ser o período em que a sociedade, a civilização grega, né, estava organizada em gênos. Então a sociedade grega estava organizada em gênos. O que eram esses gênos? Eram comunidades familiares que viviam da criação de animais e da agricultura. Só que com o tempo, essas famílias elas foram se unindo através de casamento e de outras alianças, e os gênos eles foram crescendo e se tornaram as polis. Quando esses gênos eles começam a se transformar em polis, a gente dá um outro nome para esse período, que é período arcaico. Com a formação das polis, que eram as cidades-estados da Grécia, né, o controle político e econômico, ele vai ser passado a ser exercido pelas pessoas que tinham as melhores terras. Só que aí o crescimento da população, então a população começou a crescer, aliado à baixa oferta de terras, porque não tinha terra para todo mundo, fizeram com que muitas pessoas se revoltassem, tivessem inúmeras revoltas populares na Grécia, e isso causou o que a gente chama de segunda diáspora, que foi a segunda dispersão do povo grego para outras regiões. E dali eles migraram para a Ásia Menor, para o norte da África e para o sul da Península Itálica, onde eles organizaram ali, como eu vou mostrar no mapa, a chamada Magna Grécia, que é uma região ali ao sul da Península Itálica. Então, por isso que os romanos eles receberam uma grande contribuição dos gregos ali em sua cultura. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação das polis. O que eram essas polis? E vamos falar também sobre as polis mais famosas, Atenas e Esparta. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui, que tenham gostado. Leiam o material que está disponível para vocês. Assistam a aula quantas vezes vocês quiserem, até tirar todas as dúvidas. E até mais.